Hoje nós vamos falar de coordenadas geográficas aqui no nosso canal. E a gente, antes de entender o que é uma coordenada geográfica, a gente tem que falar de latitude, de longitude, para que serve essa coisa chamada coordenada geográfica. Beleza? Bom, a área militar, a área da aviação, utiliza as coordenadas geográficas. Aliás, nós também podemos utilizar no nosso dia a dia, tá? As coordenadas geográficas. Você está lá no teu Google Maps, procurando determinado lugar, e aí muitas vezes lá, quando você procura determinada localização, aparecem as coordenadas daquele lugar. Ou até mesmo se você colocar as coordenadas daquele lugar, vai aparecer aquele local que você está querendo achar ou localizar, certo? Então, a coordenada geográfica está no nosso dia a dia, está em outras áreas, como a área militar, como a área da aviação, tá? E ela serve para a gente localizar um ponto específico no espaço, na superfície terrestre, tá? Espaço geográfico, melhor dizendo. Confundir com o espaço sideral, pelo amor de Deus. Beleza? E antes de entender a coordenada geográfica, que o objetivo dela é a gente achar um ponto específico na superfície terrestre, a gente tem que entender o que é latitude e o que é longitude, tá? E antes de entender latitude e longitude, nós vamos falar dos meridianos e paralelos, beleza? Meridianos e paralelos são linhas imaginárias que cortam o globo terrestre. Você não vai olhar para o céu e vai ver essas linhas ali, tá? Então fica tranquilo, né? Imagine se as linhas existissem, a gente ia ver meridiano e paralelo para todo lado, tá? Elas são base para localizarmos qualquer ponto na superfície. Então, antes até mesmo de entender coordenada, antes de entender latitude e longitude, nós temos que entender o que são meridianos e paralelos, beleza? Então são linhas imaginárias que cortam o globo terrestre e elas vão ser base para a gente localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Entendido isso, olha aí, os meridianos e os paralelos. Os paralelos são as linhas horizontais e os meridianos são as linhas que estão em vertical, ok? Os meridianos também servem para delimitar os fusos horários, ok? Bom, então a gente sabe que os meridianos paralelos vão dar base para duas medidas de distância, que são as longitudes e a latitude. Então, quando se fala de meridiano, eu estou falando também de longitude. Quando eu estou falando de paralelos, eu estou falando também de latitude, tá? Vamos lá, vamos falar da latitude primeiro. Latitude, quando eu estou falando de latitude, gente, é a distância que vai estar em graus, tá? Em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, tá? Então, sempre a sua base vai ser a linha do Equador, tá? Quando se fala de latitude. Então, ela vai de 0 a 90 graus. Isso quando eu pergunto que eu quero saber a latitude de determinado lugar, a minha base vai ser a linha do Equador, né? Vai ser em qual distância eu estou da linha do Equador, ok? Claro, de norte a sul, tá? Então, é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, indo de 0 a 90 graus, de norte a sul. Então, a quantos graus a norte ou a sul estou da linha do Equador? Estou 30 graus a norte da linha do Equador. Então, possivelmente, eu devo estar ali, ou no norte da África, ou pegando ali próximo à América Central, ok? Então, estou a 60 graus ao sul da linha do Equador. É sempre em relação à linha do Equador, tá? E sempre sendo norte ou sul. Ok, isso aí? Tranquilo? A longitude vai também ser a distância em graus de qualquer ponto da superfície, mas sempre em relação ao meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich. Por que tem esse nome Greenwich? Greenwich é uma cidade na Inglaterra, tá? Houve uma convenção ali no final do século XIX que convencionou dizer que ali seria o meridiano zero. A linha, o meridiano zero, a linha imaginária passaria, pegando ali a cidade de Greenwich, tá? Até porque o Reino Unido na época era a principal potência econômica, militar, política da época, e aí convencionou-se o meridiano zero ser ali, tá? Mas poderia ser em qualquer outro, ou qualquer outro ponto da superfície terrestre, que nós estamos falando de um globo, né? Então poderia ser, o meridiano zero poderia ser em outra posição. Varia de 0 a 180 graus de leste a oeste. Então, se eu pergunto a longitude, eu sempre vou estar perguntando aquele ponto em relação ao meridiano de Greenwich, o meridiano zero. Então, se eu falo, estou a 120 graus a leste do meridiano, então eu estou
sempre fazendo em relação ao meridiano. Tá? Estou a 150 graus a oeste, né, do meridiano. Sempre em relação ao meridiano zero. Tá? Ele vai ser a minha base, vamos dizer assim. Sabendo disso, vamos lá. A coordenada geográfica, que é o nosso objetivo principal, ele vai ser o encontro dessa latitude com a longitude. Entende? Então, a partir desse encontro, você acha um ponto preciso na superfície terrestre. Então, para achar um ponto específico na superfície terrestre, eu tenho que ter a latitude e eu tenho que ter a longitude. Se eu falar só a latitude, não me serve. Eu tenho que ter os dois. Entende? Beleza? Então, nós vamos fazer um desafio aqui. Vamos tentar aqui achar a latitude e a longitude do ponto A. Beleza? A gente já sabe o ponto. Agora eu quero achar a coordenada geográfica do ponto A. Pelo menos a do ponto A ali, né? Do A e do B. Se a gente for olhar ali o ponto A, se eu vou perguntar para vocês a latitude primeiro, a latitude, tá? Vamos lá. E aí a minha pergunta tem que ser se é norte ou se é sul e de 0 a 90 graus. Beleza? Primeiro a latitude, vamos lá. O ponto A, a latitude dele vai ser de 50 graus, né? Nós estamos vendo aí. Só que ao norte ou ao sul? Ao norte, não é? Então 50 graus norte. Agora eu pergunto para vocês a longitude do ponto A. Ele está a leste ou a oeste? A oeste, não é? Está a oeste, leste, oeste. Quantos graus do meridiano zero? Ele está a 100 graus do meridiano zero. A 100 graus a oeste. Então, nós achamos a coordenada geográfica do ponto A. Eu sei que esse ponto A é aqui, no meião dos Estados Unidos. Né? Entre os Estados Unidos e Canadá, basicamente. Mas a coordenada geográfica desse local vai ser o quê? 50 graus norte, 100 graus a oeste. Sacou? Tranquilo isso aí. Vamos ver do ponto B. Do ponto B, que está ali meio na Ásia Central. Né? Eu tenho aqui, ó, 40 graus. Latitude primeiro, né? 40 graus ao norte. Beleza? Todos aqui. Isso aqui é o norte. Sempre em relação à linha do Equador. E estamos a leste. Pergunta longitude. Estamos a leste. Mas a 80 graus ao meridiano zero, né? Eu estou a 80 graus do meridiano zero, o meridiano de Greenwich. Beleza? 80 graus. Então, 40 graus norte, 80 graus a leste. Achamos a coordenada geográfica do ponto B. E as questões de coordenadas geográficas também podem vir assim. Já com as coordenadas e você ter que achar esse ponto na superfície. Beleza? Vamos tentar fazer a pergunta da letra A. 30 graus norte e 60 graus leste. Vamos tentar achar no mapinha aqui. 30 graus norte seria mais ou menos aqui, ó, nessa linha. Olha aqui. Estamos aqui a linha 30 graus norte. Essa linha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui com vocês marcar. Mas aqui, ó. 30 graus está aqui. 30 graus norte. Então é essa linha que a gente está falando, né? Sei que não tá bonito, mas tá falando dessa linha aí. E aí, vamos lá. Eita, peraí, deixa eu voltar aqui. 30 graus norte. 60 graus a leste. 60 graus a leste, eu tenho que estar lá do outro lado. 60 graus a leste aqui, ó. A leste do meridiano. Então, vamos tentar fazer aqui uma ligação. Vamos lá. Uma ligação aqui rapidinho. Vou tentar fazer com outra cor aqui. Vamos lá. 30 graus a norte. 30 graus a norte. Opa. 60 graus a leste aqui. 60 graus a leste. Então, o ponto seria basicamente aqui, ó. Tá? Eu sei que a linha tá horrorosa, né? Mas a gente achou um ponto. Achamos um ponto. Que seria ali entre sul da Ásia e Oriente Médio, né? Beleza? Pegando até mesmo ali entre Mar Negro, né? Mar Cáspio, naquela região. Certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Sobre coordenada geográfica. É um tema tranquilo. Compartilhe aí com os colegas de vocês. Valeu, falou.